Ao acordar essa manhã, eu fui olhar as notícias do dia para saber se tinha mais alguma polêmica, mais alguma bomba, mais algum fato relevante com relação à prisão desses hackers aí que estão envolvidos no vazamento aí das mensagens do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. E no meio disso acabei me deparando com uma hashtag que a esquerda está subindo de Vaza Tudo Glenn, dando a indicar que o Glenn Verdevaldo, o senhor Glenn Verdevaldo, vai soltar mais alguma bomba aí da Vaza Jato, né, das mensagens aí que foram pegas aí pelos hackers. E ao olhar o tweet dessas pessoas, você consegue perceber a raiva que essas pessoas têm do Haddad não ter conseguido ganhar as eleições, da esquerda não ter conseguido voltar para o poder, o quanto eles odeiam a direita. Você consegue perceber toda essa energia negativa quando você vê essas pessoas falando. E é uma coisa que você simplesmente não consegue entender, você não sabe de onde toda essa militância cega desses zumbis vem. Porque você pode pegar aí, por exemplo, no mês de junho, o país criou mais 50 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Daí você fala, não, mas isso é muito pouco. Mas apenas no primeiro semestre, assim, no governo Bolsonaro, foram quase 500 mil novos postos de trabalho, com relação a 300 mil novos postos de trabalho do governo anterior, do governo Temer. Para você que não sabe, a gente vinha caindo aí de criação de empregos, a gente estava perdendo empregos no saldo geral desde lá da época do impeachment da Dilma, e só voltou a crescer de verdade no ano passado com o Michel Temer. Todo mundo adora falar que a reforma trabalhista não criou empregos, não criou empregos. É mentira, a reforma trabalhista gerou sim um certo aquecimento na economia através da criação de empregos. E agora no governo Bolsonaro também não está sendo diferente. Só que o governo Bolsonaro ele não tomou nenhuma grande medida ainda para que isso aconteça. Muitos desses postos de trabalho estão sendo criados pela confiança que os investidores estão colocando agora no Brasil, na promessa do Paulo Guedes disso aqui virar um país de verdade, dessa vez da gente partir de vez aí para o caminho do primeiro mundo, da prosperidade em si, da felicidade. Você pode ver também que no primeiro trimestre os homicídios caíram 21%. Uma coisa que não acontecia há anos, todo ano aumentava. Foi o Sérgio Moro e o Bolsonaro entrarem no governo, que agora as políticas sensatas que todo brasileiro quer, agora está caindo, agora o número de homicídios caiu. Ainda está muito alto, se você for comparar com uma França da vida, que não tem nem 1000 homicídios por ano, realmente a taxa do Brasil, mesmo agora diminuindo um pouco, ainda é ridiculamente alta. A gente sabe disso, mas as coisas estão melhorando. Imagina quando o Bolsonaro conseguir colocar de fato o seu plano de governo em prática, que tudo isso passa pela reforma da Previdência. Quando a reforma da Previdência em si começar a valer mesmo, quando o Senado ali não falar que não tem nada de errado, passou. Meu amigo, imagina o que vai acontecer com esse país. As coisas vão voar, vai ficar tudo às mil maravilhas. A gente vai começar a ver emprego de novo, a gente já está vendo. A gente vê aí a MP da Liberdade Econômica, mas mesmo assim a gente ainda vê a esquerda e a grande mídia tacando o pau, falando que tá tudo errado, que é o socialismo que dá certo. Eu vou contar um pequeno detalhe aqui para vocês. Eu falei que o Brasil criou aí no governo Bolsonaro quase 500 mil postos de trabalho com carteira assinada. Você sabe qual foi a única região do Brasil que teve perda de cargos de trabalho de carteira assinada? Eu sei que você vai adivinhar. Adivinha aí, vou deixar você adivinhar. Eu sei que você pensou no Nordeste, exatamente. O Nordeste foi a única região que teve aí um decréscimo dos postos de trabalho. Por que você acha que isso acontece? Se você fosse um esquerdista, a sua resposta seria a seguinte: é porque o Bolsonaro não gosta dos nordestinos. O Bolsonaro tem preconceito com os nordestinos, eles acham que eles são todos paraíbas, então ele está deixando essas pessoas de lado. Mas a verdade é que a gente sabe que as políticas que estão sendo aplicadas naquela região, onde a sua grande maioria é comandada pelo PT e afins, né? A gente sabe que as políticas que eles estão colocando é a mesma que foi sendo colocada no Brasil durante todo esse tempo. São as políticas que não funcionam, só funcionam assim, entre aspas, quando tem dinheiro em caixa. Quando o país está quebrado, não adianta. Não adianta você tentar repartir quando você não tem o que repartir. Não adianta você aplicar o socialismo nesses casos. Então, você tem aí diversos governadores do PT lá no Nordeste. Você sabe que a maior parte da população lá é petista, é socialista sem saber, é esquerdista sem saber, mas
sempre faz coro para essas pessoas, tem um monte de militante lá, e enquanto isso eles vão continuar sofrendo com isso tudo. A gente vê a maioria dos governadores aí querendo participar desse novo momento da história do Brasil, mas os governadores petistas lá do Nordeste apenas querem ficar fazendo a militância barata. Eles não querem o avanço do Brasil, eles não querem que os pobres ascendam. Eles querem que eles continuem ali como militância, como zumbis, eles distribuem as migalhas e eles continuam no poder. Então a gente vê aí o dólar caindo novamente, a gente vê a bolsa batendo recorde, a gente vê os investidores de fato querendo vir para o país para criar emprego, queda da taxa de homicídios, criação de empregos aí que não crescia desse jeito desde 2013, e tudo isso sem a reforma da Previdência ainda estar em vigência. E o que a esquerda está preocupada? Cadê o Queiroz? Você não acha incrível o Sérgio Moro não achar o Queiroz, mas achar os hackers? É com isso que eles estão preocupados, com o Queiroz. Eles estão preocupados com um cheque de 24 mil reais na conta da Michelle Bolsonaro, por exemplo. Eles estão preocupados com o depósito de 2 mil reais, que totalizam aí, sei lá, nem 100 mil reais na conta do Flávio Bolsonaro, uma quantia que ele consegue juntar facilmente em 3 meses. É com isso que eles estão preocupados. Você percebe que não existe o dimensionamento. Você vê lá, 500 bilhões de rombo no BNDES. Isso aí não é nada. Opa, cheque de 24 mil reais, tem que pegar isso aí, meu Deus do céu, corrupção. Vocês percebem que a verdade pouco importa? O negócio é defender o próprio lado. Quando deles começa a fazer besteira, é Lula livre, soltem ele, é preso político, é inocente. Quando o dos nossos está fazendo besteira, como é no caso, parece ser o Flávio Bolsonaro, você não está vendo ninguém pedir aí Flávio Bolsonaro livre. A gente fala, continua investigando. Se tiver alguma coisa de errado, que pague. Ninguém vai ficar pedindo a soltura do cara se ele for culpado. Mas o negócio é, cadê o Queiroz? Cadê? Você não acha estranho o Queiroz? O Queiroz? Aí tá aí, preocupado com o vazamento de conversa do Sérgio Moro, onde ele supostamente teria transgredido as suas funções. Não é isso que o povo tá vendo. O povo olha ali e fala, eu não tô vendo nada demais nisso aí. Pra mim o que ele fez tá certo. Esses caras não são corruptos mesmo? Então o que ele fez de errado? É isso que a população tá vendo. Cadê o Queiroz? É brincadeira esse país, um jornalista gringo recebendo dinheiro estrangeiro, lidando diretamente com as questões públicas aqui do país, atrapalhando diretamente aqui a nossa soberania. E os esquerdistas não acham problema nenhum nisso. Eles acham que ter uma interferência externa aqui não tem problema nenhum. E depois vem com esse papinho de que o Bolsonaro está vendendo o país para os Estados Unidos. Vocês já venderam o país para essa associação latino-americana aí, para a ONU, já tem anos. O Brasil já não tem mais uma soberania há anos. É isso que o Bolsonaro está tentando resgatar. E não é vendendo para os Estados Unidos, é fazendo parceria. Algo que vai ser benéfico para os dois, não só para um lado, que nem quando vocês financiam metrô em Cuba, metrô em Angola, ponte não sei mais aonde, só em país socialista, só em país que não presta, que não tem nada para dar pra gente, a não ser apoio político. O Brasil está vivendo um novo momento, meus amigos. Eu realmente quero participar desse momento. E a gente precisa que as outras pessoas também participem, inclusive os esquerdistas. Mas como é que a gente faz isso se a lavagem cerebral foi muito forte? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus, porque a gente está precisando, meus amigos. A gente está precisando. Vocês fiquem com Deus e até mais.